queria dar as boas-vindas à professora Melina Fachin, né? Muito honrado por sua presença, a todos nós aqui do grupo, de todos os lugares aí do país, como você viu, e em nome do IDP agradecer, né, a sua presença aqui para expor suas impressões, suas ideias sobre esse caso tão importante que gera tanta controvérsia hoje nos Estados Unidos da América. Como vocês devem saber, a professora Melina é professora na Federal do Paraná, é mestre e doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutora em Direito Constitucional e mestre em Direitos Humanos pela mesma universidade, onde foi orientada pela professora Flávia Piovesan, né? Todos nós bem conhecemos. A professora fez estágio pós-doutoral, de estudos pós-doutorais na Universidade de Coimbra, e foi também pesquisadora visitante no ano de 2011 na Harvard Law School, né? E hoje nos falará um pouco sobre esse caso. Além de professora, a Melina também advoga em Curitiba e também aqui em Brasília. Muito prazer, professora, felicidade de tê-la aqui. Fique super à vontade, como nós conversamos anteriormente. Aqui é um bate-papo super informal, sem dress code, sem nada. Aqui todo mundo está ou na sua casa. Eu só estou aqui no meu escritório porque minha filhinha faz um barulhinho uma hora dessa em casa. Mas aqui é em casa, no quarto, você vê aí no escritório, todo mundo super à vontade. Então, a senhora tem a palavra, fique super à vontade para expor da melhor forma que a senhora achar. Você sabe. Obrigada, professor Alonso. Queria agradecer muitíssimo ao grupo de pesquisa sobre a Suprema Corte Norte-Americana, ao convite que me foi feito, professor Alonso e professor Rodrigo, para estar aqui hoje discutindo. Dizer a vocês que é uma alegria, uma satisfação poder estar mais uma vez num evento do IDP. Essa quarentena me deu a felicidade de poder participar de alguns dos eventos do IDP e todos de extrema qualidade, um debate enriquecedor, super interessante. Então, eu já me sinto credora de uma visita pessoal depois da quarentena, quando puder, porque realmente passei a admirar muito a instituição, especialmente pelas iniciativas agora nessa época pandêmica. Queria dizer que eu me sinto muito privilegiada de poder falar aí para pessoas, literalmente, dos 4 cantos do nosso país, né? Espero que estejam todas e todos bem, em saúde, em casa, e, enfim, se a quarentena tem um sabor muito amargo, há um pouquinho de doce, que são esses momentos, esses encontros, que talvez não seriam possíveis, né, no velho normal, mas o novo normal nos propicia isso. Então, queria realmente agradecer muito e dizer a vocês que eu vou tentar aqui ao máximo me manter no tempo, porque eu acho que o mais interessante de tudo é a gente fomentar o debate e suscitar os pontos de discussão. E, enfim, o caso que me foi dado é talvez uma das decisões mais históricas da Suprema Corte Norte-Americana, com certeza em matéria de gênero é a mais importante, né, a mais referenciada, que é o caso Roe versus Wade, que foi julgado em 1973. E a primeira vez que eu tive contato com esse caso foi justamente quando eu estava no período de pesquisa para o doutorado que eu passei em Harvard, um período de pesquisa na Clínica de Direitos Humanos. Enfim, já tinha ouvido falar do Roe versus Wade, mas assim, nunca tinha lido o caso, nunca tinha me debruçado, e num dos seminários de pesquisa que eu pude lá participar, o seminário todo foi sobre o caso. E daí tive o primeiro contato e depois de algumas vezes fui convidada a reler o caso, como agora, né, o fiz para esse nosso encontro. É muito interessante porque a cada momento o ângulo e a ótica pelo qual a gente pode explorar o caso é um pouco diferente. E nesse momento da minha leitura especificamente, foi muito oportuno, porque hoje as minhas 2 grandes frentes de pesquisa no direito constitucional, né, porque eu sou professora de direito constitucional, trabalho com a temática dos direitos humanos, mas a partir do direito constitucional. Essa é a minha alma mater, e dali eu olho os direitos humanos e o direito internacional de direitos humanos. E as minhas 2 atuais linhas de pesquisa são sobre o constitucionalismo multinível, de um lado, ou seja, os diálogos
as trocas, os empréstimos constitucionais entre sistemas constitucionais diferentes, sejam sistemas internacionais, sejam outros sistemas nacionais, e, de outro lado, a minha produção dentro do chamado constitucionalismo feminista, que é se apropriando dessa questão de gênero e repensando o direito constitucional à luz dessa lente de gênero. Então, esse caso e esse convite vem justamente unir, né, essas duas pontas, que são efetivamente muito próximas, né? Primeiro, porque me permite adentrar um pouco nos chamados diálogos horizontais, que são parte do constitucionalismo multinível, e segundo, porque é um caso que, apesar de não ter sido julgado com a perspectiva de gênero, ou pelo menos num primeiro momento não ter sido tão abraçado pela perspectiva de gênero, arco do constitucionalismo feminista. Então, o convite foi muito feliz e oportuno, e por isso, enfim, a minha gratidão. Quando a gente fala no Roe versus Wade, a primeira coisa que vem à cabeça é que é o caso que descriminalizou o aborto nos Estados Unidos, né? Ou pelo menos é assim que a maioria dos juristas brasileiros citam esse caso. Muitas vezes ele é trazido numa referência meramente retórica, né? Quando se discute a questão da descriminalização do aborto, mas tem referência aí às suas questões, né? E muitas vezes trazido dentro de uma perspectiva que, é claro, né, esse precedente pode ser relido e deve ser relido à luz da nossa, enfim, da nossa cena contemporânea, mas ele é muitas vezes importado como um uso decorativo e sem tanto nos fundamentos, como se fosse um grande caso sobre a autonomia das mulheres. E, na verdade, nem é tanto. Eu acho que se nós formos falar de autonomia, talvez o Griswold, que vocês já trabalharam, é talvez até mais fundamentado do ponto de vista da autonomia das mulheres do que o próprio Roe versus Wade. Então, a primeira coisa só que eu gostaria de falar é que ele é um landmark, é um caso, enfim, emblemático, e justamente por essa postura emblemática que o caso tem, ele muitas vezes é trazido de uma maneira descontextualizada, um uso um pouco decorativo ou de adorno da situação da jurisprudência estrangeira, sem, obviamente, né, cuidar com o que eu acho que nós temos que ter o cuidado de fazer toda vez que a gente faz aí um exercício de direito comparado, que é tentar fazer uma devida contextualização, né, enfim, primeiro do contexto do próprio sistema jurídico, né, e aqui a gente tem uma tradução já da common law para civil law, né, o modelo do controle de constitucionalidade muito diverso. Então, acho que tem uma série de questões, só que acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes não há aí né, uma devida importação do precedente, apesar desse ser um caso muito citado, seja na doutrina, seja na jurisprudência brasileira, e a Suprema Corte ser sempre uma referência, a Suprema Corte americana sempre uma referência para nós. Então, feita só essa primeira advertência, agora eu queria passar a entrar dentro do caso mesmo, e primeiro dando um pouco enfim, do contexto do caso, porque é uma decisão muito emblemática, né? 1973, super pioneiro. Vejam, nós estamos aqui em 2020 discutindo aí, né, na DPF 442 o mesmo tema, tanto tempo depois. Então foi um momento muito pioneiro, muito emblemático e muito precoce também da discussão sobre a questão do aborto, e teve muito a ver com a questão da revolução sexual nos Estados Unidos, das lutas e do movimento feminista, né, enfim, vem muito aí da organização do movimento social, de se mobilizar com um volume significativo de participantes e cobrar aí uma atuação dos poderes do ponto de vista das desigualdades, né? O movimento feminista naquele momento nos Estados Unidos começa sobretudo com um enfoque das desigualdades econômicas, né? O movimento do Equal Pay, Equal Work, né? Da diferença aí do gender gap na diferença de pagamento, mas isso se expande para vários questionamentos sobre as restrições das mulheres e do papel do feminino, né? E leva aí a discussão do aborto. E o resultado prático, né, acho que não é spoiler para ninguém contar o final do caso, o resultado prático do Roe versus Wade é
a descriminalização do aborto, né? Mas ele não é um caso que se apoia propriamente na discriminação de gênero. Não é esse o fundamento do caso, nem foi isso que levou aí a discussão na Suprema Corte. Tanto é que a Suprema Corte autoriza o aborto, mas não pelas razões que as advogadas, né, da Jane Roe trazem ao processo e, enfim, nem dos outros amicus curiae que também se habilitaram no processo. Então, ainda que ele tenha sido conferido, né, e acabou virando um troféu de emancipação das mulheres, né, não foi esse o leitmotiv que comandou aí as discussões do caso. E são discussões, e o contexto do caso é muito inspirador, porque dentro desse movimento, você tem duas advogadas recém-saídas da Faculdade de Direito, que é a Sarah Weddington e a Linda Coffey, que são as duas advogadas do caso, com 20, agora me foge um pouco a idade delas, mas eu acho que era em torno de 25 anos, então extremamente jovens, que, enfim, estavam buscando, né, em Dallas, onde elas advogavam, estavam buscando aí um caso para levar à frente a discussão das restrições à prática do aborto com relação às mulheres. E aí elas encontram a Norma McCorvey, que é o nome, na verdade, real da Jane Roe, mas elas dão esse nome de Jane Roe numa associação com o John Doe, né, que é o João da Silva, né, no pseudônimo americano, e dão esse nome, Jane Roe, para tentar, enfim, manter aí a privacidade da Norma McCorvey. Isso é em 1970, e a Norma McCorvey estava já na sua terceira gestação, ela era mãe solteira, não tinha família, era uma mulher com dificuldades socioeconômicas bastante grandes, e ela já tinha tentado, na verdade, abortar, né? Ela tinha, enfim, alegado antes que tinha sido violentada, mas não tinha tido cura, né? Essas duas advogadas, sabendo do protagonismo delas, as advogadas também são levadas à Norma, e aí esse encontro é feito, e no Texas, naquele momento, a lei só admitia que o aborto fosse praticado em caso de situação de risco de vida à mulher, né? Então, uma legislação bastante restritiva, e a Norma McCorvey não se encontrava no caso, não se encontrava na hipótese, né? O fato é que ela era uma mulher que simplesmente não queria levar aí a termo a sua terceira gestação, tendo em vista as suas condições econômicas, sociais, familiares e afetivas, né? As advogadas até ficaram, né, no documentário que tem sobre o caso no Netflix, eu não sei se vocês já viram, tem trechos em que a Sarah Weddington fala, e ela até fala num trecho que talvez no começo elas achavam que nem era o caso ideal, né? Então ficaram aí um pouco hesitantes, mas de toda maneira foi o test case que veio para elas e foi esse caso que elas, enfim, levaram aí para a primeira instância federal, né, no estado do Texas, com o pedido de interrupção da gravidez, né, e com um pedido aí junto de revogação das normas penais do Texas que baniam a prática do aborto, que eram restritivas à prática do aborto. Então, tinha aí o pedido pessoal, mas uma injunction também aí de caráter abrangente para afastamento, declaração de inconstitucionalidade e afastamento das normas penais, né? Então, enfim, para arguir o caso, né, do ponto de vista aí do escopo normativo, elas trabalharam com a ideia da equidade de gênero, né? Trouxeram do Griswold a questão do direito à privacidade, né? Mas o argumento forte, enfim, o argumento mais sólido delas na petição era a 14ª emenda, era a questão, né, do equal treatment e do gender discrimination, da discriminação de gênero dentro desse tratamento igual. E fazem o pedido em nome de Jane Roe, Norma McCorvey, e também em nome de todas as mulheres em situação semelhante. Então, o pedido já tem, né, dentro da sua própria formulação, esse efeito erga omnes. Além disso,
um médico bastante conceituado no Texas e que tinha já sido anteriormente punido pela prática do aborto no estado, também se voluntaria como terceiro interessado, justamente buscando uma injunction, daí na condição de médico, dizendo que as normas proibitivas, as normas como estavam com relação à regularização do aborto eram vagas e incertas e causavam incerteza para a prática da medicina, e pedindo também aí, dentro desse escopo mais abrangente, dentro desse escopo erga omnes, aí uma determinação da corte, né? E, enfim, aí começa a se formar o caso, né? Aí o polo ativo começa a se desenhar e o caso ganha aí o Wade na contraparte, porque o Wade era o District Attorney de Dallas, né? Que era o condado onde foi feito aí o pedido, e foi ele quem empreendeu a defesa inicial do estado do Texas. Não é ele depois, obviamente, que atua na Suprema Corte, mas como ele, né, na qualidade de defensor aí do estado do Texas, foi ele quem atuou primeiramente. E, enfim, os argumentos dele são os argumentos que costumam aparecer, né, na defesa contrária à prática do aborto, a proteção da vida do feto, né, e trabalhando com a ideia, fazendo uma analogia aí que o aborto, nesse caso, seria equivalente a um assassinato, né? E também trabalhando com a ideia de que a injunction não poderia ter esse caráter abrangente que os advogados estavam buscando, e que a ideia, mais uma vez, era de limitação e julgamento do caso para Jane Roe. Bom, o painel que se formou na Court of Appeals para julgar o caso declararam de maneira unânime que há um direito fundamental de decidir quando ter ou não uma criança, né? E a 14ª emenda, né, junto com a 9ª emenda, era um pilar aí bastante sólido dessa proteção constitucional, e que, portanto, o Código Penal do Texas era restritivo excessivamente e, portanto, inconstitucional. Trazem o Griswold versus Connecticut como um fundamento aí na parte, né, enfim, do obter dictum, mas estabelecem efeitos restritos a Jane Roe, né? Que o direito de abortar era dela, e não como uma punição, um impedimento, né, ao Estado que parasse a prática do aborto, né? Enfim, as advogadas, o próprio médico terceiro interessado, né, apelam à Suprema Corte, o procurador do Texas também, porque, obviamente, havia aí um precedente para ela poder realizar o aborto, né, e com relação a isso, o Wade recorre. E aí o caso chega, esse o caminho que o caso faz para chegar à Suprema Corte. E junto, é curioso porque há um outro caso que chega, enfim, que chega junto, e também os plaintiffs se habilitam como terceiros interessados no Roe versus Wade, que é o caso Doe versus Bolton, que também trata, na verdade, da possibilidade da realização do aborto. Aqui era um casal que também teve os nomes originais preservados, John and Mary Doe, que vão buscar aí uma injunction, porque a Mary Doe tinha tomasse contraceptivo, né? E eles não queriam ter filhos. Então, ela queria uma injunction para, no caso dela engravidar, ela poder ter o direito ao aborto, já que ela não poderia tomar contraceptivo. Então, eles se habilitam também como interessados no caso Roe versus Wade, e são casos contemporâneos, julgados aí simultaneamente na Suprema Corte. Então, enfim, né, o caso chega à Suprema Corte e, num momento bastante polarizado, né, o movimento feminista cada vez mais tendo como bandeira aí a questão pro-choice, e do outro lado o movimento pro-life, né, como aí um contraponto, né? E aí, enfim, as advogadas, né, a própria
a própria advogada que arguiu o caso no Texas, que vai arguir na Suprema Corte. Aqui também tem um aspecto bastante interessante, porque ela foi a advogada mais jovem à época a arguir na Suprema Corte. Eu acho que ela tinha 26 anos, tinha se passado um ano ou algo assim. Então, é bastante interessante. E aqui, este caso especificamente, tem uma questão muito interessante com relação à admissibilidade, porque a primeira contraposição que foi feita é que o caso sequer deveria ser admitido pela Suprema Corte, porque não se tratava mais da Jane Roe, né? Ela já tinha perdido a janela de oportunidade de realizar o aborto, então não era mais uma questão, enfim, específica dela, né? Não tinha mais a coisa litigiosa, por assim dizer, porque para ela isso já a injunction já não surtiria efeito. E como a gente sabe, lá as discussões do controle de constitucionalidade não são discussões como o nosso controle abstrato, né? Há todo um critério do controle difuso a ser seguido. Nesse caso, o caso ele foi admitido com a ideia de que, ainda que não houvesse mais o interesse dela especificamente, né? Ainda que a coisa litigiosa não se desse mais com relação a Jane Roe, havia um especial interesse dos estados em definir a questão sobre a possibilidade ou não da realização do aborto, e por conta desse especial interesse dos estados é que o caso foi admitido. Isso foi em maio de 1971. E esse caso também tem uma outra curiosidade muito interessante, porque ele vem já na sequência do Griswold. Então ele pega toda a discussão sobre a formação do direito à privacidade como um direito implícito, né, na Bill of Rights, e ele passa por 2 hearings, o que é muito incomum para um caso na Suprema Corte também. Ele tem um primeiro hearing que foi em 71, né? E depois, quando o caso é admitido, e aí os advogados são ouvidos na corte, né? Naquele momento da sessão oral e das perguntas dos juízes, mas depois ele é rearguido. A justificativa que se deu foi justamente por conta de uma mudança na composição da corte. Um dos justices foi exercer uma função diplomática, foi ser embaixador. Ainda entra o Thurgood Marshall, né, que foi um juiz muito marcante também na defesa dos direitos civis na Suprema Corte norte-americana, e o Warren se aposenta e é substituído pelo Burger, que foi nomeado pelo Nixon. Então, a gente tem uma composição diferente da corte, que leva aí a uma rearguição do caso, e isso também, pelo menos, nas memórias aí do juiz relator do caso do Blackmun, ele fala que foi inclusive um pedido dele, porque ele não achava que o caso estava suficientemente pronto, né, para ser julgado. Então, em 1972, o caso é rearguido com essa nova formação aí do painel, né? E, enfim, foi um caso que gerou, para a época, um número de amicus curiae bastante grande, que não era comum aí naquele movimento, e também trazendo aí os argumentos. O Justice Blackmun, que foi o relator do caso, designado, trouxe também, e os vários amicus curiae e as partes trouxeram muitos dos argumentos aí da seara médica para discussão. Há mais de 232 depoimentos médicos, né, briefs, no processo sobre a questão. Então, de fato, havia aí a repercussão do que socialmente a decisão representada também dentro do processo, com uma alta polarização, né, dentro das discussões. Então, o caso é redarguído, né, volta para arguição, e há, obviamente, aí toda uma discussão de como enquadrar o caso, de qual seria o fundamento que, enfim, sobressairia aí nas discussões. Como eu disse, a premissa preliminar do fato de Roe ter ganhado o bebê no curso do processo, que é o que se chama do mootness issue, né? Se o caso, como o caso não era mais moot, como eles falam, isso foi, enfim, superado, ainda que o procurador, né, pelo Estado norte-americano, insistiu nessa premissa, e de toda maneira, então, passou-se aí
aos argumentos do mérito do caso, e na mesma sessão que foi feita a arguição do Roe versus Wade, o outro caso, Doe versus Bolton também foi arguído numa arguição bem mais amena do que propriamente o Roe v. Wade, porque, obviamente, era um caso que trazia mais discussões e polarizações, e, enfim, o Justice Blackmun, nas suas estavam divididos, o parlamento estava dividido e a corte estava dividida, né? Então, isso mostra aí como o caso realmente suscitou discussões. Então, em outubro de 72 foi esse segundo hearing, e aí, enfim, o caso é decidido em janeiro de 1973, aí com a grande questão se a mulher poderia decidir se levaria adiante ou não, manteria a gravidez ou não, né? Do ponto de vista da defesa do Estado, o compelling interest, que é a expressão que se usa, né, estava no direito à vida do feto, da sua proteção da vida desde a concepção, né? E do outro lado, a ideia do equal treatment, da igualdade, da questão de gênero, e também o argumento que acabou prevalecendo, que é o argumento da privacidade, que já foi pintado aí no Griswold, que é o que vocês viram no encontro anterior a ele. Então, a deliberação foi por 7 votos a 2, né? O que, se vocês, novamente, aí, recorrendo aos depoimentos do documentário que está disponível no Netflix, que se chama Reversing Roe, né? Que é Revertendo Roe, que é muito interessante, as próprias militantes da época, as próprias advogadas destacam como um resultado impensável, porque havia tanta polarização que era muito difícil prever, e era uma corte com muitos juízes indicados pelo Nixon, que era um presidente conservador, então se tinha um cenário que não era exatamente esse de 7-2, mas também o que o documentário mostra, esse é um ponto muito interessante, que na época, e eu acho que o Roe v. Wade só foi o Roe v. Wade, porque na época que ele foi julgado, o aborto não era uma bandeira partidária, né? Tanto que, no momento antecedente ao Roe, os estados que passaram legislações permissivas do aborto, como a Califórnia, eram muitas vezes governados por políticos conservadores. O Reagan, que depois foi presidente e teve uma grande bandeira contra o aborto, era governador da Califórnia e passou uma das leis mais liberais com relação à prática do aborto durante o seu governo estadual. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante para entender o contexto do Roe versus Wade, em que isso não era uma bandeira, era uma questão muito controversa, de polarização social, mas não era uma bandeira partidária necessariamente, como se tornou depois, e ainda é hoje nos Estados Unidos, e aqui também no Brasil. Então, o voto majoritário desse 7 foi do Justice Blackmun, mas ele, ainda que tenha sido voto majoritário, outros 3 juízes, que foram o Justice Burger, o Douglas e o Stewart, vieram com votos concorrentes, concorrentes que vieram complementar aí o voto principal, né, em um ou outro aspecto, enfim, do ponto de vista da argumentação. E a minoria, os 2 votos que foram aí vencidos, compostos pelo Justice Rehnquist e White, né? A grande saída do voto do Justice Blackmun, que foi a opinião vencedora, foi pegar o legado do Griswold e falar que este era um caso sobre a privacidade das mulheres, e não necessariamente tornando ele um caso sobre gender discrimination. E essa é a grande crítica que se faz ao Roe v. Wade, justamente porque ele não traz essa bandeira à frente, né? Enfim, a leitura e a Gloria Steinem, que também aparece no documentário, ela tem um artigo em que ela fala que foi o que foi possível no momento, e que também cabe ao movimento feminista, as pensadoras do direito constitucional e pensadores que trabalham com isso, contextualizar o caso dentro, né, da gender discrimination, que o caso também permite essa contextualização. Mas, de toda maneira, há aí a fundamentação da 14ª emenda, da Equal Protection Clause, mas é lá do direito implícito à privacidade, em que o caso é colocado,
como, enfim, um caso de proteção aí às mulheres dentro da sua privacidade, né, escolher continuar ou não levar adiante a gestação. Um dos votos concorrentes foi no sentido de trabalhar, sobretudo, com a questão da cláusula substantiva do devido processo, né, mostrando como havia ali um fundamento normativo, porque isso era muito importante, né? Ao contrário da nossa compreensão constitucional, que do ponto de vista normativo expressa na Constituição a possibilidade de ter direitos implícitos, lá havia muito essa preocupação de ter um fundamento, né, explícito na Constituição. Então, a 14ª emenda, aí com a Protection Clause, o due process no seu sentido material, são aí os grandes, enfim, corolários que levam a uma decisão muito controversa, porque estabeleceu o que se chamou aí do Trimester Framework. O Justice Blackmun divide a sua decisão e fala que há uma limitação que vai crescendo, decrescendo, perdão, conforme aí a gestação evolui. Então, até o primeiro trimestre de gestação, há quase que um direito potestativo da mulher ao aborto. No estágio subsequente do segundo trimestre, o interesse do Estado na manutenção da vida aumenta e a privacidade da mulher diminui. E no último trimestre, depois da viabilidade do feto, né, extrauterino, aí haveria um crescente interesse do Estado e um menor interesse das mulheres. Então, ele faz essa framework que é muito combatida no voto contrário, né, da dissenting opinion do Justice Rehnquist, em que ele fala que a Suprema Corte, na verdade, ao estabelecer esses critérios, estaria legislando, estaria absolutamente fugindo da sua função, que isso não caberia aí, que era uma espécie de norma da Suprema Corte, sim, aí apelando ao argumento do Waldron, né, para contextualizar isso no nosso debate contemporâneo, que isso caberia aí ao parlamento e não necessariamente à corte, né? Então, isso vem muito forte na dissenting opinion. A dissenting opinion não trata em momento nenhum da questão de quando começa a vida, o caso não fala sobre isso, é muito curioso. Essa é uma discussão que não entra mesmo na dissenting opinion. O Justice Blackmun não entra nessa discussão, ele fala que é uma questão médica e moral controversa e que, portanto, ele nem abordaria isso no caso, e o Justice e as opiniões contrárias do White e do Rehnquist também não entram nisso. Eles ficam muito na premissa, primeiro, de que aqui os requisitos de admissibilidade não foram cumpridos, que a Corte estava decidindo sobre um caso hipotético e que não poderia fazê-lo por conta da questão justamente da ausência, né, de litigiosidade do MUT, e que o direito à privacidade não era, né, um direito, enfim, constitucionalmente previsto, não era um direito constitucionalmente tutelado, né, e que aqui não caberia a Suprema Corte se valer de um precedente controverso, como o Griswold, e usar a mesma fundamentação aí para o caso Roe versus Wade. A dissenting opinion é muito forte na ideia da rational basis, que foi algo muito utilizado nos casos de gênero pela Suprema Corte, que se há uma base racional, o teste, né, se a lei tem relação racional com um objeto estatal válido, se tiver, né, se dá deferência aí ao legislador estadual e à sua regulação. Então, a polarização se deu em torno justamente dessas duas opiniões, e o legado que fica do Wade, do Roe v. Wade, é um legado bastante controverso também, como foi aí o contexto de julgamento do caso. E eu acho que eu, na verdade, não conhecia esse documentário do Netflix. Depois que o professor Alonso me fez convite, que fiquei sabendo aí da existência do documentário e fui ver, e eu acho que ele mostra muito aí as consequências da adoção do ponto de vista da polarização política do discurso do aborto e quais as consequências do Roe versus Wade dentro desse cenário. Em 2017, eu pude participar de um seminário na Universidade de Chicago com a professora... nossa, me deu um super branco, eu já vou me lembrar. Mas a discussão do seminário com a professora Riva Siegel, agora me veio.
E a professora Riva Siegel arguiu o caso no sentido do backlash, né, gerado aí pela atuação da Corte no Roe v. Wade, e depois como isso se reverteu não só em legislações estaduais muito mais restritivas, e o documentário do Netflix começa mostrando justamente uma votação no estado do Texas, né, justamente o mesmo estado que originou a demanda Roe v. Wade, justamente no sentido de restringir cada vez mais o aborto, e quais são as táticas políticas também de se apropriar disso, né? Há, todavia, alguns lampejos aí no meio, ainda que a jurisprudência Roe v. Wade foi uma grande abertura, que depois foi sendo fechado, né, com casos, por exemplo, sobre financiamento do aborto pelo Estado, né, que o Harris versus McRae é um dos casos mais importantes nesse sentido, de que os Estados não têm obrigação nem o dever de financiar pelas práticas. Mas há no meio, né, de todas essas discussões também um caso bastante importante, que é o próximo que vocês vão discutir, que eu acho que flerta muito bem com o Roe v. Wade, que é o caso, o Planned Parenthood versus Casey, né, que é o caso que traz a ideia do undue burden, e aqui eu acho que é um caso que mostra a diferença de se ter mulheres julgando sobre os direitos das mulheres, né? Vocês vão ver aqui o Roe v. Wade é um caso em que não havia mulheres, era uma corte de homens brancos, velhos, da elite, né, norte-americana, e mesmo assim teve um resultado inesperado, mas a diferença na fundamentação que é ida pela RBG, né, Justice Ginsburg, e aí pela Sandra O'Connor, né, que ainda que tenha sido indicada por um governo conservador, surpreende aí no seu voto. E nos casos mais recentes, depois da saída da Justice O'Connor, com a Justice Sotomayor e Elena Kagan, que são duas indicadas pela administração Barack Obama, e aí tem uma visão, obviamente, muito mais aberta, né? Então, esses casos mostram a diferença de termos mulheres falando sobre os direitos das mulheres nas cortes como um fator também bastante importante e fundamental dessa litigância. Eu vou ficar por aqui, porque eu acho que eu já passei um pouco do tempo que eu esperava falar. Eu queria fazer uma ponte, mas acho que a gente pode deixar isso para as conversas um pouco, uma ponte com o que o caso pode nos ensinar ou não sobre os nossos recentes desdobramentos aqui nas discussões judiciais sobre a criminalização ou descriminalização do aborto no Brasil. Mas é isso, espero ter contribuído, espero ter dado aí um cenário do caso, do contexto, do seu julgamento, e fico à disposição para o debate. Obrigado, professor. Opa. Fique à vontade, Rodrigo. Não, manda ver, Alonso. Eu já quero me inscrever. Obrigado, professora Melina. Uma exposição brilhante e cheia de detalhes, muito enriquecedora. Assim, eu estou muito feliz com essa exposição, porque contextualizou muito bem o caso, mostrou detalhes da decisão e assim, de uma forma absoluta. Alguns comentários aqui, mas eu saí riscando tudo que eu gostaria de falar, porque já foram comentados, mas eu tenho alguns comentários aqui que eu gostaria de apenas para trazer à tona mais a discussão, é uma discussão interessante. O primeiro deles, que me parece, é que essa é uma ideia que, para usar a expressão lá do Sujit Chowdhury, né, uma ideia que migrou, uma ideia constitucional que migrou com muita facilidade, foi muito bem sucedida e muito mal compreendida. Inclusive, penso eu, aqui no Brasil. É uma ideia que é sempre constitucional, resgatado, um caso constitucional, que é transplantado de jurisdição em jurisdição, onde ele é resgatado, evocado como fundamento de um argumento, às vezes, para ilustrar ou para justificar, às vezes só para embasar. Mas é um caso que, de fato, embora tenha sido um não caso de gênero, mas ele é resgatado como um caso de gênero, né? E apenas uma discussão um pouco mais profunda, e aí eu fico feliz com o nosso grupo, é que a gente percebe que, de fato,
Não foi. É. E ainda que não tenha sido, e essa é uma verdade que foi muito bem colocada, é necessário que um movimento feminista tome conta dele e o transforme. Isso porque o contexto em que ele foi decidido talvez não fosse um contexto favorável, um surgimento do movimento feminista ali, né, com algumas teóricas na década de 70. Então, é particularmente uma ideia que, de fato, ela migrou de uma forma absolutamente bem sucedida, mas enraizando em cada uma das jurisdições, inclusive aqui. Por exemplo, aquele HC de relatoria do ministro Barroso, que você iria comentar, mas por uma questão de tempo você optou não fazê-lo, é uma decisão que reflete bem isso. Porque eu me lembro que quando foi tomada aquela decisão na primeira turma, muitos perguntaram, mas por que 3 meses? Olha, mas se for citado Roe vs. Wade, essa pergunta também não cabe, né? Porque não há uma razão científica para 3 meses, até se evitou isso. Apenas um discurso que tentou moralizar isso. E talvez para mim essa decisão tenha sido aquela que mais exemplifica o modo de tomar uma decisão política e não uma decisão, por assim dizer, de princípios, para te resgatar essa discussão já de longa data, porque é uma decisão que ela não embora se baseie no direito à privacidade, é uma discussão que claramente ela aponta para uma responsividade da corte a um movimento que estava iniciando, assim como foi com outros casos, né, com aquilo que os americanos chamam de uma estrutura de apoio ali já crescendo, né? Alguns autores vão mostrar como essas decisões contramajoritárias elas vinham ali na onda crescente de formação de uma opinião pública engajada. Então, isso é muito interessante. E um outro ponto que eu gostaria de destacar é como essa decisão para a Suprema Corte, bem colocado por você, Melina, como é que ela surgiu de uma forma muito primária, uma forma talvez que fosse melhor ele ser maturado, caso inclusive apontado como um não caso bom para se discutir isso, mas que, como outros casos, outros exemplos que nós tivemos aqui, inclusive nessa decisão, acabaram se fortalecendo ao longo das últimas décadas, né? Então, assim, o que me chama mais atenção nesse caso é o fato de que ainda se gera uma disputa sobre ele no que diz respeito ainda qual é o fundamento disso, né? Qual seria o fundamento para justificar um direito como esse? A igualdade, né? se acabou, pelo menos pela maioria, se afastando de um direito à igualdade e indo ali para o direito à privacidade. E é aquela discussão que nós já tivemos aqui em outros encontros sobre aquela, por assim dizer, disputa na Suprema Corte sobre a necessidade ou não de se ter um fundamento expresso na Constituição, quando a própria Constituição americana, lá na emenda de número 9, já explicita que não é necessário, que outros direitos são garantidos aos americanos. Então, é um caso assim que de fato levanta muitas questões. E falando sobre o tempo de decisão dele, o que me chama a atenção é que a Suprema Corte, em algumas situações, ela parece estar na vanguarda, empurrada pela opinião pública, porém em outras não, ainda que gira em torno de um mesmo direito, como ocorre, por exemplo, no que diz respeito à luta por reconhecimento dos gay rights, né? Ou seja, são casos que se basearam no direito à privacidade, como Bowers versus Hardwick, em que a Suprema Corte vai dizer lá que, olha, a privacidade ela não se aplica a relações, né, entre pessoas de mesmo sexo, e vai corrigir esse erro apenas lá em 2003, em Lawrence versus Texas, né? E como é que a Suprema Corte ela parece ser de vanguarda em alguns casos sobre o mesmo direito, em outros casos não. A nossa corte, uma corte que pelo menos após a Constituição de 88 veio com uma formação que foi se modificando, passando uma formação menos formalista, não diria conservadora, mas menos formalista, tomou uma decisão reconhecendo a união entre pessoas de mesmo sexo, primeiramente do que a Suprema Corte norte-americana.
Então, é um caso que, de fato, se você olhar para trás, a gente vê que ele tem uma importância de um ponto de vista de um empurrão na história americana, né? Um empurrão que ainda não terminou. Então, eram essas considerações que eu gostaria sobre esse caso. Becker? Melina, obrigado pela sua exposição. Eu falei aqui para o Alonso no privado que você citou detalhes e contextualizou com questões que me chamaram a atenção, porque realmente algumas eu nem tinha parado para pensar. Então, parabéns, viu, pela exposição. E na verdade eu queria, não vou falar nada. Normalmente eu faço alguma observação, alguma coisa também igual ao Alonso, mas dessa vez eu quero te fazer uma pergunta. Mas fique bem à vontade se não for o caso. E eu também não quero entrar em Planned Parenthood, que vai ser o caso da Cristina daqui a 15 dias, mas eu vou ter que tangenciar. Essa decisão em Roe vs. Wade é uma decisão. Deixa eu ver se eu consigo tentar me contextualizar aqui no que eu quero dizer. É o seguinte. Em Roe vs. Wade, a Suprema Corte autorizou o aborto, certo? A gente sabe que depois de Roe vs. Wade, em diversos casos, a Suprema Corte teve que se debruçar também por decisões, em decisões, em casos que tratavam não do direito ao aborto especificamente, mas de questões que são periféricas e que, de uma certa forma, a corte tinha que analisar o aborto, né, não o direito em si, a fazer o aborto, mas questões, por exemplo, essa que a gente teve esse ano, agora em junho, né, que é a questão das clínicas, que tinham que ter uma autorização expressa para internar pacientes em hospitais, né, e que isso restringiria o direito de aborto. A questão de licença de clínicas mais antiga um pouco, que também restringiria o direito ao aborto. Mas eu queria te fazer uma pergunta específica. Como você vê, eu não sei se você já estudou esse caso, Webster versus Reproductive Health Service. É um caso de 89, e ele tem um detalhe muito interessante, que é o seguinte. Vou só contextualizar para o pessoal aqui para você responder o que você acha. O voto majoritário foi escrito pelo Rehnquist. E foi um voto majoritário em que, de certa forma, ele mudou algumas coisas de Roe. Sobretudo a questão do trimestre que você falou, né? E o Rehnquist, lá pelas tantas, eu não tenho certeza até se foi ele, mas eu acho que foi no voto dele, porque é um caso que teve voto de todo mundo, né? Todo mundo, uma parte aderiu com uma parte, outra parte não aderiu, enfim. No final, acho que só 2, foi 7-2 no final pela decisão. O Rehnquist é majoritário. E o Rehnquist fala que não vai... não era como pensar assim, mas overturn em português, não vai reformar, desculpa, Roe versus Wade, né? Porque a lei do Missouri, acho que era Missouri, não tenho certeza, mas a lei do Missouri era um pouquinho diferente, então não tinha por que reformar, mas ele coloca algumas restrições em relação à decisão de Roe versus Wade. A minha pergunta para você é a seguinte: você acha, uma pergunta capciosa, tá? Você acha que a Suprema Corte perdeu ali a oportunidade, e a gente está falando de 1989, em que a gente só tinha uma mulher na corte, que era a Sandra. Ela perdeu ali a oportunidade de reverter Roe versus Wade? Ou você acha que a Suprema Corte nunca vai, e por isso nunca vai ter a coragem de reverter Roe versus Wade? Ou se você analisou já esse caso, se você acha que realmente não dava para reverter ali?
Porque eu faço essa pergunta para você porque eu acho que foi o caso que a corte chegou mais próxima de reverter. E eu falei que eu ia tangenciar o caso da Cristina porque eu não acho que em Casey ela teve a possibilidade de fazer essa reversão igual teve em Webster. Mas veja, é uma análise minha, tá? É uma questão minha. É por isso que eu estou pedindo a tua opinião para saber o que você acha. Eu não quero tratar de case, porque eu vou deixar para fazer essa pergunta para a Cristina. Daqui a 15 dias ela já tá nos assistindo aqui, ela está enrolada, porque essa pergunta ela vai receber lá também. Obrigada. Bom, eu queria agradecer, enfim, os comentários do Alonso e a provocação aí do Rodrigo, que, assim, já adianto, não vou responder, só vou me somar um pouco às inquietações e provocações, né? Só queria fazer um pequeno apontamento sobre o que o Alonso observou, é que nessa conferência da professora Riva Filho, apesar dela ter tido uma postura bastante crítica com relação, né, ao backlash que gerou a determinação em Roe v. Wade, ela trabalhou com uma ideia muito interessante, que ela, fazendo uma analogia com essa mesma ideia que nós trabalhamos das living constitutions, ela acabou falando que existem também os living precedents, e que se esse não era um caso sobre gender discrimination, ele precisa ser recontextualizado sobre a ótica do gender discrimination, inclusive não só da questão, enfim, da equal protection, né, da direitos implícitos. E aí ela fez uma divisão bastante interessante, que eu pelo menos não havia antes ouvido ou lido, que é a diferença dessa alegação do direito à privacidade, fazendo uma analogia com o caso Lochner, né, e com a proteção, enfim, dos direitos sociais, sobre a liberdade de contratar ou não, né, mas trabalhando que, ao contrário do caso Lochner, em que lá haviam direitos implícitos, mas talvez não fundamentais, aqui é um direito fundamental. Então, o fato de ele estar implícito não retira aí a sua qualidade de direito fundamental e de, enfim, ser também defendido, né, como constitutional ground, como ela falou. Então, só para colocar isso, né, que efetivamente, ainda que haja, né, toda essa dificuldade na fundamentação, talvez foi a fundamentação possível à época, sem a menor dúvida, e também acho que, obviamente, não fazendo essa mal importação e esse uso inadequado do precedente, mas reconhecendo as suas dificuldades e as suas limitações iniciais, acho que a gente pode recontextualizá-lo, sim, dentro desse contexto, né? E eu acho que, enfim, para uma corte que tem equal na sua fachada, né? All equal under law, né? A Equal Protection Clause é aí um fundamento poderoso, efetivamente, para arguir esse caso e outros casos de gênero. Em relação à pergunta do professor Rodrigo Becker, bom, o caso, o Webster, efetivamente, eu acho que o caso mais desafiador para o precedente Roe versus Wade. Talvez um dos mais desafiadores até o recente do Whole Women's Health versus o Hellerstedt. Também acho que é mais recente, desafiador, mas eu acho que o Webster talvez o mais desafiador, é da lei do Missouri mesmo, que estabelecia a proteção desde o início da concepção, do nascituro, e aí passava um conjunto de restrições, né, restrições de financiamento, restrições de funcionamento, estabelecimentos de médicos, enfim, e é um precedente que, a meu ver, ainda que não tenha formalmente revertido o que o Wade fez, é um precedente que, do ponto de vista prático, gerou nos Estados Unidos uma restrição tremenda para as mulheres realizarem, ou as mulheres que desejassem realizar o aborto. Porque o precedente basicamente reconhece, e com o voto da Justice Sandra O'Connor, né, que ela se soma, ainda que tenha a sua opinião, né, concorrente, mas se soma ao voto majoritário do Justice Rehnquist, eu acho que
os dissidentes aqui foram só o Blackmun, que era o redator original do Roe versus Wade, né? E o... Agora me foge quem foi o outro justice dissidente. Acho que foi o Stevens, acho, mas não tenho certeza. Então, e aqui a Suprema Corte permite que os estados legislem para restringir o aborto. E aqui eles abrem o que depois e até hoje tem sido a maior dificuldade, que aí é lidar com essas restrições do poder regulamentar dos estados, que na prática acabaram, do ponto de vista fático, restringindo, especialmente para as mulheres negras de baixa classe nos Estados Unidos, aniquilando o direito ao aborto. Nós temos estados que têm uma única clínica autorizada para realizar o aborto. O Missouri é, inclusive, um estado que tem uma clínica só e está caminhando para ser o que né, no movimento, especialmente dos pro-life, tem se chamado um state-free, um abortion state-free, né, o state-free of abortion. O que mostra efetivamente que ainda que o precedente não tenha sido revertido, né, não tenha tido o overturn, ele, do ponto de vista prático, teve a sua fundação eliminada. E há uma outra coisa que esse precedente abre quando ele quebra a lógica do trimestre, né, o paradigma dos trimestres que o Roe versus Wade estabeleceu, e que deságua no caso mais recente, que é o Roe Women's Health e Hellerstedt, que é a questão do late time abortion. Porque também por essa via, especialmente os estados, muitos estados norte-americanos, têm aí começado a incutir legislações muito mais restritivas. Na verdade, o nome até que se dá nem é late time abortion, mas é partial... agora me foge o nome, mas é aborto, a tradução seria o aborto parcialmente vivo, ou seja, dos fetos que seriam viáveis e que são abortados. E teve, enfim, né, a legislação nesse sentido, proibindo o chamado late time abortion, ou partially birth abortion, alguma coisa assim, acho que é a expressão que se usa em inglês. E aí, isso levou a Suprema Corte recentemente a dizer sim, essa legislação está ok, porque lá em Webster versus Reproductive Services, a Corte já falou que os estados podem sim legislar restringindo. Partial birth abortion, obrigada, Kika. A Kika pôs ali no chat. É partial birth abortion. Como se isso, né, isso do ponto de vista médico nem existe, mas enfim, é a expressão que se usou. E a Suprema Corte, enfim, dá aí esse referendo, né, à legislação. Então, eu acho que, eu concordo, acho que o Webster sem a menor dúvida, o precedente mais perigoso para o Roe versus prático, ele acabou fazendo, reversing, né, para usar aí o nome do documentário do Netflix, que é Reversing Roe, ele acabou fazendo, na prática, essa reversão. Tem o custo político do tribunal ter que admitir a revisão do seu precedente, mas do ponto de vista dos efeitos práticos, gerando isso mesmo. Obrigado, Melina. Fala, Alonso. Eu gostaria muito de ouvir, assim, pelos direitos envolvidos aqui, o Wallace. Wallace, queria te ouvir sobre essa discussão toda, te colocando aqui numa fogueira. Vamos lá. Na verdade, Alonso, não vou nem cair na fogueira, não. Queria perguntar, só dança ao redor da fogueira. Queria perguntar à professora Melina se ela tem alguma reflexão, alguma opinião. Estava pensando, acho que é um ponto até que eu levantei quando a gente falou de Brown, né, Alonso? Que a professora Melina bem apontou que existia, e o Alonso também, sabe, quando apontou, que existia um crescente... A gente estava no auge de uma segunda onda, né, do feminismo nos Estados Unidos, nos anos 70, com uma crescente manifestação social e política e tomada de consciência e ganhos relevantes em sede legislativa em vários estados, etc. E aí, eu li alguns textos já e tive a oportunidade de ter aula com a professora Catherine McKenna, que tem uma opinião muito específica sobre Roe, e eu estava levantando agora, pegando uma cola aqui,
E tem toda aquela discussão sobre o Equal Rights Amendment, né? Que foi proposta ali na verdade foi proposta em 1920, alguma coisa assim, ficou dormente por muito tempo. E aí, em 71 e 72, o ERA ele é aprovado pela Câmara e pelo Senado, pela House of Representatives e pelo Senado. E eu fui ver aqui as datas, porque eu lembrava que alguma coisa assim ia se confirmar. Entre março de 72 e março de 73, então 2 meses depois de Roe, 30 estados ratificaram o ERA, que ia, enfim, constitucionalizar um princípio da igualdade de gênero que a Suprema Corte não reconhecia como presente lá na 14ª emenda. E depois de 22 de março de 73, o próximo estado a ratificar a emenda é em 74, são mais 3 estados em 74, um em 75, outro em 77 e morre. Volta em 2017, tem toda essa discussão se pode ou não pode ainda, porque a emenda tinha um prazo e tal, não sei o quê, mas tem toda essa discussão. Minha pergunta, professora, era se você tem alguma opinião sobre a influência que a decisão de Roe, que acabou ficando aquém, que a Catherine entende que não é uma decisão boa, porque ela ficou muito aquém de condicionar a igualdade, então ela acabou ficando aquém da questão de discussão de gênero, ela garantiu um direito específico, mas com fundamentos que não repensam o direito do ponto de vista desse grupo, e qual foi o impacto dessa decisão em termos de ou desmobilização do movimento feminista, ou de mobilização, né, como você bem apontou, de mobilização partidária, inclusive, em reação a esses avanços, e aí matando o ERA, e talvez até matando outros avanços numa federação que é experimentalista, né, que é descentralizada e que permite alguns avanços em estados que a gente não permitiria. Não sei se tem alguma reflexão sobre isso, mas eu gostaria de te ouvir a respeito. Obrigada, Wallace. Sempre uma alegria lhe escutar. A professora Catherine McKinnon é uma referência do constitucionalismo feminista. A obra dela é, um dos, talvez, trabalhos mais importantes, teóricos na área. E eu acho que a percepção dela sobre, enfim, o precedente é muito precisa, né? O Roe v. Wade teve um efeito desmobilizador no movimento feminista muito forte com relação à questão, sobretudo, né, da luta pelo direito ao aborto, né? E isso apenas volta a reacender, sobretudo com, enfim, esses overturns, né, que começam nos casos sobre financiamento. O Webster tem aí o seu ápice, né? E aí eu acho que o jogo da polarização política efetivamente já está marcado quando o case entra em pauta, e dali para cá é o que se vê pro-choice, pro-life, e esse maniqueísmo dentro da discussão. E é muito curioso porque a professora Riva Siegel, nessa reflexão, e que eu acho que vai casar muito bem com as reflexões da professora McKinnon, ela fala que as mulheres nunca são protagonistas desse debate, né? Então, agora o debate gira em torno da questão, né, da vida, o início da vida, né, quando a vida começa, a questão da concepção. Lá atrás, no precedente do Roe, não era uma questão dos direitos da mulher, era uma questão da privacidade, do que se faz dentro do âmbito doméstico, do que se faz no lar. Então, de fato, é uma decisão que não titulariza as mulheres no seu direito, é uma decisão que não afirma, e isso também é uma reflexão crítica que a própria Justice Ginsburg faz, ela não afirma que há um direito ao aborto, né? Isso é uma construção, mas isso não está na decisão. E não afirmar esse direito e não titularizar essas mulheres na posse desse direito, no exercício desse direito, a meu ver, gera efetivamente um efeito bastante desmobilizador posteriormente, e ele é perverso, porque ele é desmobilizador do movimento, mas mobilizador do posicionamento contrário, né? Então, efetivamente, acho que nos coloca aí numa circunstância, e acho que a gente precisa ler esse momento com muito cuidado para também, ainda que tendo em vista a função contramajoritária que o Poder Judiciário tem na tutela e na garantia dos direitos, né, especialmente dos grupos vulneráveis, nós não repetirmos aqui a mesma
porque eu acho que enfim, esse gosto amargo, né, especialmente aqui nesse momento conturbado que a gente vive, seria bastante difícil. Obrigado, Melina. Obrigado, Wallace, também.